Alguém muito importante na história da paciência, que todo mundo conhece, que é o famoso Jó. Jó capítulo 14, versículo 7, do 8 ao 9, que diz assim: Porque para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus novos ramos vingam. O versículo 8 diz: As suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra e eu sei que o Senhor está aqui porque o Senhor pensou o nosso coração. O Senhor usou alguém para nos convidar. E esse convite foi um pretexto chamado amor por nós, porque o Senhor tem uma palavra direcionada para o nosso coração. Ministra, fala conosco. Em nome de Jesus, cale-se diante de nós agora todas as vozes. E somente uma voz aqui, Senhor. Uma voz ecoe em nossos corações e em nossos ouvidos. Seja a voz do teu Espírito Santo, ministrando, nos mexendo por dentro e trazendo aquilo que o Senhor quer trazer para nós, que é a palavra do renovo, da esperança. Em nome de Jesus. Amém. Queridas, essa palavra em outra versão diz o seguinte: porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda que sim se renovará e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra as suas raízes e o seu tronco não vai morrer no pó. E ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Há situações na vida da gente que acontecem que não são fáceis. E se a gente parar para analisar, na nossa vida, é como se fosse um desafio após outro. Um ano a gente enfrenta um tipo de desafio, outro ano a gente enfrenta outro tipo de desafio. E se parar para olhar direitinho, parece que não precisa nem esperar um ano. Parece que é uma semana após a outra, é um desafio novo. E, às vezes, a gente fica meio que louca no meio dos desafios, né? E se a gente não tiver cuidado, os desafios que a gente enfrenta vai nos levar para um ambiente de neutralidade, e essa neutralidade pode roubar de nós uma coisa que é fundamental para toda filha de Deus, que se chama esperança. Mas as adversidades da vida, ela vem em todas as formas. As adversidades, ela vem em forma de crise econômica, ela vem em forma de crise conjugal, ela vem em forma de crise familiar, ela vem em forma de crise muitas vezes com os filhos, ela vem em forma de crise financeira, ela vem em forma de desemprego, ela vem em tantas as formas. E às vezes ela vem de um jeito que você faz: eu não sei. Eu sei que eu estou em crise existencial e eu não sei explicar o motivo. E aí, quando a gente vai analisar um pouquinho e ter mais um pouquinho de conversa com esse público que diz que não sabe o porquê tantas crises existenciais, a gente vai ver que existe ali, muitas vezes, uma depressão instalada. A gente vai ver que existe uma vontade de desistir da vida, vontade de desistir da família, vontade de desistir, às vezes, da fé. Mas não é por ruindade, não é porque é mal, não é porque é ruim, não é porque é uma pessoa má. É porque, às vezes, a dor já tomou toda a força da mulher. Mas hoje, Jó, ele vai trazer para nós um exemplo muito claro de alguém que perdeu tudo.
E que nós podemos olhar para a vida de Jó e podemos dizer assim, Jó foi alguém que chegou ao fundo do poço. E talvez eu estou falando aqui com mulheres que talvez estejam no fundo do poço. E esse fundo do poço talvez não seja na saúde. Talvez a sua saúde vá bem, mas seja um fundo do poço financeiro, seja um fundo de poço conjugal. Talvez o seu casamento está por um fio. Seja um fundo de poço num sonho que você tinha, mas que você não está conseguindo ver uma luz no fundo do túnel para realizar esse sonho. E talvez esse fundo de poço seja nas tuas emoções. Esse fundo de poço talvez seja aqui, dentro das tuas emoções. E eu quero dizer que Deus, ele se importa com você. Deus, ele colocou um dom dentro de você. E esse dom que Deus colocou dentro de você se chama fé. Deus deu de presente o dom da fé para você. Mas ele deu algo importante para você também. Ele deu emoções. E essas emoções que ele deu foram alegrias, tristezas. Entende? E essas emoções que Deus plantou dentro de nós, elas são necessárias, porque elas também são termômetro que vai sinalizar e dar sinais para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso coração, dizendo como anda a nossa espiritualidade, como anda a nossa fé, como anda a nossa autoestima, como anda a nossa comunhão na nossa igreja, como anda a nossa comunhão dentro da nossa casa, com a nossa família, como anda a nossa comunhão com o nosso casamento. Enfim, essas emoções vão dar sinais. E eu pergunto para você hoje, quais são os sinais que as suas emoções têm dado a você? Talvez você esteja aqui e me diga, pastora, os sinais são preocupantes. São aquele sinal, sabe, laranja, de cuidado, do alerta. Mas hoje o Senhor nos traz uma palavra. Eu quero dizer para você que quando Jó, ele falou que ao cheiro das águas, essa árvore que mesmo cortada, ela iria receber vida, ele estava num estado dizendo o seguinte, olha, assim como uma árvore que é cortada pelo tronco, as suas raízes, aos cheiros das águas, ela brotará, ela terá vida. Assim será a nossa vida. Se nós recebermos ao cheiro das águas, a água certa, a água adequada, nós voltaremos a sonhar. Nós voltaremos a viver, nós voltaremos a ter esperança. E isso tem sido o mal do século. Você já sentou com alguém para conversar? E quando você conversa, às vezes você fala de um membro da sua família, rapaz, assim, fulaninho, alguém fala assim, fulaninho tem mais jeito não. Quem aqui já viveu essa experiência? Eu já vivi essa experiência. Por quê? Essa pessoa ela não tem esperança na mudança do outro, né? Mas trazendo para a esperança que Jó quer nos apresentar, é que Jó está dizendo o seguinte, não é fulaninho que precisa de esperança, é você que precisa de esperança. É você que precisa acreditar que Deus pode fazer. Não é o fulaninho que precisa acreditar. É você que precisa crer. É você que precisa acreditar. É você que precisa ter suas raízes molhadas pelas águas da esperança, crendo que Deus pode fazer. E hoje eu quero trazer isso para a nossa vida, para você que está aqui.
Talvez hoje numa situação bem delicada da sua vida, e talvez você esteja aqui dizendo assim, pastora, eu fui pensada, eu fui convidada, mas no fundo, eu queria estar dentro de um quarto escuro, só eu e eu. Eu sei o que é isso, eu já estive na sua condição, onde eu um dia quis estar num quarto escuro, somente eu e alguém muito insistente, muito chata, minha amiga, muito chata, porque essas amigas de Deus são chatas. Você sabia que as amigas de Deus são chatas? E elas são necessárias, porque se elas não forem chatas, elas não vão tirar a gente desse quarto escuro. Elas não vão trazer a gente para escutar aquilo que Deus quer falar conosco. Entende? Então, na verdade, a gente que é chata. A boazinha é ela. Tá entendendo? Então, olha só. Jó, ele estava falando que a capacidade de renovação, ele está presente no aspecto da nossa vida. A capacidade de renovação existe na sua vida. Só que essa renovação, ela só vem ao cheiro das águas. Ela só vem com águas liberadas da parte de Deus. Sabe aquela coisa? Se você está com sede e você bebe um limoneto, você vai matar a sua sede? Talvez você vai sentir um refrigério pelo gelado, mas a sede não vai matar. Porque o que você precisa é de água. Não é assim? Então, talvez você está aqui vivendo situações na sua vida que você está buscando e você está bebendo aquilo que está servindo algo como genérico, sabe? Você está buscando em pessoas e você está buscando em lugares uma solução para aquilo que você está precisando resolver. E eu quero dizer que o seu problema vai ser resolvido somente em um lugar, em uma pessoa. Esse lugar é Jesus. Essa pessoa é Jesus. Não importa o tamanho do seu problema. Não importa o tamanho da dificuldade que você está enfrentando. Ele é o único que pode resolver o seu problema. Agora eu pergunto, você está disposta a permitir as tuas raízes ficar exposta para que ele libere águas para curar o teu tronco? Porque as tuas raízes serão molhadas. E à medida que tuas raízes recebem a água, o teu tronco vai recebendo vida. Talvez você esteja aqui andando, trabalhando, conversando, se relacionando, tendo uma vida normal. Mas o teu tronco, a tua vida já morreu. Talvez você esteja aqui e você diga, pastor, eu não tenho mais brilho. Eu não tenho mais vontade de viver. Eu não tenho mais vontade de me relacionar. Eu não tenho mais vontade de sair. Eu não sei explicar, não pergunte. Mas eu quero dizer a você, o Senhor, Ele é o teu amigo. Ele te compreende. Ele é aquele que libera águas para as tuas raízes. Ele é aquele que entende a tua história. E Ele faz a leitura da tua história. E à medida que Ele faz a leitura da tua história, Ele faz assim, agora me dá a caneta para eu poder escrever uma nova história. E essa nova história que Ele escreve de uma maneira espetacular. Porque ainda que você tenha sido cortada, ainda que você diga assim, pastor, eu me sinto uma árvore cortada. Eu me sinto uma árvore infrutífera, eu não sirvo para nada. Eu não sirvo mais nem para fazer mais nada dentro de casa. Eu não tenho mais ânimo para cuidar nem da minha família. Eu me sinto essa árvore cortada. O Senhor, Ele está dizendo que é o cheiro das águas, as águas que vêm do trono de Deus,
fará você voltar a ter vida. Fará você a ter prazer, primeiro, de viver. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que nós temos que amar ao nosso próximo como a nós. Sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes nós passamos a nossa vida, ou estamos vivendo a nossa vida, amando todo mundo e não estamos nos amando. Isso é um caso muito sério. Isso é muito sério. Porque vai chegar uma fase na sua vida que você vai querer ser recompensado. E quando você perceber que ninguém vai te recompensar, e não é porque essas pessoas que você quer recompensa são mal, não, elas não são maus. Elas também não pediu para você amar a tal ponto de se esquecer. Mas quando você quiser recompensa, você pode cair numa depressão. Você pode cair num ambiente que talvez você precise até de auxílio de um profissional para lhe levantar. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa entender que Jesus tem águas para liberar, para aguar as tuas raízes. Para dar vida ao teu tronco, para dar vida ao teu corpo, para dar vida às tuas emoções, para dar vida ao teu coração. Você vai amar todas as pessoas que Deus colocar de especial na sua vida. Mas primeiro, você precisa entender que você vai amar ao seu próximo como a você. Sabe aquela ideia? Eu sei que eu tenho hipertensão. Então, o médico me orienta que quando eu acordo, eu tenho que tomar o quê em jejum? O meu remédio de pressão. Aí, quando eu acordo, eu vou dar um remédio de pressão do marido, do filho, do pai, da mãe, do genro, de todo mundo. Aí, eu sou o quê? A última. Aí, quando eu termino, eu estou passando mal. Aí, quando eu termino, aí eu estou passando mal e ninguém nem percebe que eu estou passando mal. Mas eles são ruins porque não estão passando mal? Não, você está amando da forma errada. Isso não é amor. Você precisa amar o teu próximo como a você. Você precisa acordar e cuidar de você. O que foi que Paulo disse para Timóteo? Timóteo, cuida de ti mesmo. Ele disse assim, cuida de você. Você é um homem importante. Você é alguém importante no reino de Deus. Então eu pergunto, nós estamos cuidando de nós mesmas? Se você sabe que alguém depende de você, por que você está cuidando de todos que dependem de você e você não está cuidando de você? Eu estou na área de psicologia e eu tenho visto hoje, porque eu não vi antes. Antes eu não vi. A necessidade que a mulher tem por conta da demanda. Nós temos uma demanda. A mulher, ela trabalha fora, ela cuida de filho, ela estuda, ela cuida de pai e mãe para quem tem pai e mãe, ela tem ministério, ela cuida do marido e assim vai. A mulher, ela precisa de terapia. E deixa eu dizer uma coisa para você. Essa terapia não é com a sua pastora ou com o seu pastor. Essa terapia é com um profissional da mente. Deus fez médicos cardiologistas para cuidar do coração, sim ou não? Deus fez médicos especialistas para cuidar da saúde ginecológica da mulher, sim ou não? Mas Deus fez especialista para cuidar da nossa saúde mental. E nós precisamos dar prioridade à nossa saúde mental. Porque se nós não tivermos um caso de amor com a nossa saúde mental, deixa eu dizer uma coisa, você vai ver
todas as árvores florescendo. Você vai ver todos os troncos florescendo, mas você não vai ver o seu florescer. E muitas vezes nós espiritualizamos demais. E às vezes a coisa é simples e Deus faz assim: filha, deixa eu cuidar de você, vamos por aqui. Vamos colocar os seus exames em dias. Vamos ver como estão as suas vitaminas. Vamos ver como estão os seus exames. Vamos ver como estão as suas terapias. Está tudo em desordem. Então vamos colocar em ordem. O seu espiritual está em dias, mas o seu físico não está. Então nós precisamos cuidar das nossas raízes. Muitas vezes nós estamos surtadas e não entendemos o motivo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós precisamos, como mulheres, ter esperança primeiro para nós. Estamos oferecendo esperança para todo mundo. Você já viu que quando chega uma amiga, às vezes a gente chega assim meio para baixo, aí a amiga faz: não, mas tenha fé em Deus, você vai conseguir. Não é? Aí, às vezes, aquela amiga, na verdade, nem está com aquela fé toda. Ela está falando aquilo para te animar. Mas deixa eu dizer uma coisa, vamos mudar esse jogo. A gente precisa ser real. E a gente precisa ser mulher de verdade, crente de verdade, filhas de verdade. Filhas amadas, que entendem que Deus quer o nosso melhor. Filhas que entendem que Deus nos fez. E ele disse assim: olha, o seu corpo é a minha casa. O seu corpo é a minha moradia. Eu quero que você cuide do seu corpo, porque eu moro em você. Você é importante para mim. E eu quero que você entenda que você precisa cuidar do teu corpo, da tua mente, da tua saúde mental, do teu coração. Você sabia que existe uma estatística de mulheres? Não estou dizendo que o câncer é desenvolvido pela mágoa, pelo amor de Deus. Não, não, não. Mas existe uma estatística que comprova que existe um número de mulheres que desenvolve câncer por um fator chamado mágoa. A mágoa, muitas vezes, ela atinge uma célula no corpo da mulher pela baixa imunidade. E essa célula, ela tem um alcance pela baixa imunidade, que o câncer se instala e ali acabou-se. Só a base de tratamentos para poder alcançar a cura. E muitas mulheres alcançam a cura por meio da liberação do perdão. Médicos relatam isso. Você está entendendo que ao cheiro das águas é o cuidado de Deus com você, é a palavra de Deus, é a palavra de vida que vem sobre as tuas raízes, que vem sobre a tua vida. Mas olha, quando ele falou assim: ao cheiro das águas brotará e dará ramo como a planta, ele está dizendo o seguinte: você voltará a florescer. Ao cheiro das águas, você voltará a funcionar. Tem mulher que parou de funcionar. E não é porque é preguiçosa. Não é porque é ranzinza. Tem gente que faz assim: rapaz, tu é ranzinza, tu é ruim, né? Não. Parou de funcionar, se sente uma árvore cortada pela dor da vida, pela decepção, pelo abandono, pelas traições. Tem mulher que está parada, não consegue mais funcionar. Mas eu quero dizer a você nessa noite, o Senhor, Ele tem águas do trono de Deus
que vai fazer fluir no seu interior. Sabe aquela mulher que estava no poço, e quando ele pediu água, ela disse assim, olha, eu não posso ter contato com o judeu, não existe, a nossa língua não tem nada a ver. Ele disse, olha, se você soubesse quem eu sou, você nunca mais iria ter sede. A grande questão é que a nossa sede é porque nós precisamos conhecer mais a fundo a pessoa de Jesus. Precisamos conhecer a identidade de Jesus. Precisamos conhecer mais o caráter de Jesus. A ideia do conhecer o caráter de Jesus, quando a gente para para pensar no homem que falou que ao cheiro das águas brotará, se você for ler a história, Jó foi alguém que perdeu tudo. Jó perdeu os filhos, perdeu os funcionários, perdeu os bens, os gados, perdeu tudo. Jó era um homem muito rico. E ele tirou uma conclusão: o que me restou fui eu e minha esposa. E mesmo assim, a minha esposa está dizendo, amaldiçoe esse teu Deus e morre. Muita gente critica a mulher de Jó. Mas pensa comigo, gente. Uma mulher que perdeu seus filhos, que perdeu seu status, que perdeu sua riqueza, que estava diante do seu marido ali com lepra, todo cheio de pereba, coçando-se com um caquinho de telha. Essa mulher enlouqueceu, gente. Será que eu e você não falaria a mesma coisa? Porque às vezes a gente quer criticar a mulher de Jó, mas às vezes a gente está sendo a mulher de Jó no nosso dia a dia. E a gente precisa entender uma coisa: a gente precisa de água nas nossas raízes para poder funcionar. A gente precisa de água nas nossas raízes para poder dar certo. A gente precisa de água nas nossas raízes para ser ativada naquilo que Deus quer que sejamos ativadas no interior da nossa casa. Porque nós não fomos chamadas e feitas para sermos mulheres infrutíferas, cortadas ao meio. E um tronco que quem passa e faz assim, é um tronco cortado pelo meio, que não tem utilidade para nada. Não. Deus, Ele chamou a mim e a você para sermos mulheres que ao cheiro das águas venhamos a voltar, a brotar. Venhamos a voltar, a funcionar como Ele quer que funcionemos. Sabe por quê? Porque há esperança para você. Há esperança para a sua vida. Há esperança para o seu coração. E a primeira verdade que nós aprendemos aqui, a primeira verdade que Deus tem para mim e para você nessa noite, que mesmo quando as nossas raízes envelhecem, mesmo que quando os nossos troncos secam, a árvore ela pode brotar novamente quando ela é regada pela chuva. Mesmo quando as suas raízes elas são secas, mesmo quando o tronco ele envelhece, o Senhor manda chuva para renovar você, para trazer renovo para você, para trazer força para você. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 14 por diante, vai dizer que ele dá força, ele libera renovo para você. E talvez você esteja aqui e dizer, pastora, eu estou cansada da rotina da minha vida. O Senhor tem renovo e força para você. Dá conta da sua vida, dá conta da sua rotina todos os dias. Entenda, se você quebrar na sua casa, tudo quebra. Se você quebrar, quebra tudo. Você já parou para pensar? Se seu marido parar um dia, a casa continua funcionando.
Se seus filhos parar por um dia, a casa continua funcionando. Agora, para você. Se você parar, até seu cachorro vai parar, gente. Até seu cachorro vai parar. E quem tem gato também vai parar. E vai parar olhando para você, tipo assim, volta a funcionar. Volta a funcionar. Você está entendendo? Que Deus, Ele tem, através das águas, que Ele tem para liberar para as suas raízes, para você ser fortalecida, para você ser uma mulher forte, uma mulher vigorosa, uma mulher que vai estar assim cansada, porque olha, a Bíblia diz que até os jovens se cansam. Se até os jovens se cansam, Ele está dizendo assim, até as quarentonas se cansam. A Bíblia diz, até os jovens se cansarão, até as cinquentonas se cansarão. Você está entendendo? Então ele está dizendo o seguinte, mas ele tem uma palavra para nós. Ele diz assim, mas eu tenho renovo. Eu tenho força para você. E eu tenho águas para que você se renove nessas águas. E talvez você esteja aqui querendo desistir de algo. Você está querendo desistir de alguma situação. Você já falou com Deus antes de desistir? Você já disse, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Senhor, eu estou pensando em desistir disso. Eu estou pensando em desistir desse projeto, desse sonho. Ah, Senhor, eu estou pensando até desistir do meu casamento. Tem mulher que está assim. E você sabia que existem homens que estão dizendo assim, Deus, eu estou pensando em desistir do meu casamento, porque já não está aguentando a árvore seca que também está do lado dele? Que às vezes nós estamos assim. E nós temos que ter humildade para reconhecer que essa árvore seca precisa de quê? De águas. E essas águas não é qualquer uma. Essas águas tem que ser águas que venham da parte de Deus. Porque somente as águas que Deus libera nos farão ser renovadas. Somente as águas que venham da parte de Deus nos trarão vida. Nos trará vida. E uma vez que eu e você entendemos que nós podemos ser regadas pelas águas que brotam do rio de Deus, nós também podemos entender que, diante de toda a situação que você pode estar vivendo nesse momento, muitas vezes a falta de confiança vai visitar você. Por mais que você diga, pastor, eu tenho muita fé em Deus, mas eu sou muito atacada pela falta de confiança. E não é porque eu não tenho fé, eu sei. A falta de confiança vem visitar, sabe por quê? Porque existe uma luta entre depender de Deus e tomar uma decisão para acabar logo com o sofrimento, a dor, para querer dar logo a resposta que queremos ter, para querer ter logo o resultado que queremos ter. Mas eu quero dizer a você nessa noite, a falta de confiança vai levar você para um caminho de um resultado imediato. E esse resultado imediato não é o que Deus tem para você. Mas a confiança em Deus vai levar você para um lugar de dependência. Que você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro e você vai dizer assim, eu não vejo resposta, eu não vejo solução, mas eu sei que o Senhor está cuidando de tudo para mim. A dependência em Deus tira você do controle. A dependência em Deus tira você do comando. A dependência em Deus tira você. Aliás, Deus tira o controle da sua mão. E Ele passa a assumir o controle da sua vida. E eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. E eu gostaria de perguntar a você.
Você quer continuar no controle da sua vida. Você quer continuar no controle da sua história. Você quer continuar. Ou você quer que Deus nessa noite diga: Senhor, eu preciso que o Senhor libere águas. Eu preciso que o Senhor libere águas para aguar as minhas raízes. Preciso que o Senhor libere água para me dar vida. Você pode fechar seus olhos nesse momento.